Hebreus 12, 18. Porque vocês não chegaram, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou todo assombrado e tremendo. Mas vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E vocês se chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Outra versão vai dizer, como coisas imóveis, ou abaláveis ou inabaláveis, permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, eis aqui o termo, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Leitura, então, bastante difícil, mas para nós introduzirmos esses versículos, eu quero que os irmãos entendam o contexto de duas coisas. Nós começamos lendo no versículo 18, o autor aos Hebreus, que a maioria dos teólogos reconhece não saber quem é o autor aos Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, mas a maioria das pessoas não concorda que o autor é Paulo, porque principalmente a forma de se expressar, a forma de falar não é das mesmas das cartas, mas nós não devemos nos ater a isso, quem é o autor. Mas o autor, ele escreve aos Hebreus, mas ele escreve à igreja primitiva. Aqui está sendo escrito para uma igreja, a igreja primitiva. Nós estamos sendo apresentados à igreja que estava sendo perseguida pelo imperador Nero. O contexto de Hebreus é uma igreja que é perseguida pelo governo de Roma. Não só apenas os pastores, mas todos os crentes estavam sendo perseguidos. Não só pelo governo, mas todas as coisas estavam sendo abaladas. As pessoas estavam perdendo famílias, amigos, por causa do evangelho. Então é nesse contexto que Hebreus é escrito. Hebreus é escrito é um aconselhamento pastoral para uma igreja perseguida. Esse é o contexto. Então, quando nós lemos versículos, podemos sempre olhar através dessas lentes. Hebreus está sendo escrito para uma igreja que está sendo perseguida e está atormentada por muitas coisas. Os versículos que nós lemos, a partir do versículo 18 até o versículo 21, nós fomos apresentados a um contexto. O autor, ele se refere ao Monte Sinai, ou a esse monte palpável, ele está se referindo ao Monte Sinai, a um contexto, a algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, quando então o povo quer ouvir a voz de Deus, o povo ele não quer mais ouvir Deus falando através de Moisés, então o povo diz: nós queremos também escutar, nós queremos escutar a voz de Deus, enfim. Então Deus diz: ok, eu vou falar ao povo. Então o povo ele se aproxima do monte, isso está escrito lá no Antigo Testamento,
Mas a voz de Deus, ela é tão estrondosa que aqui os versículos que são descritos para nós, o autor ele usa de palavras, de imagens do que significa ouvir a voz de Deus. Aqui nós podemos abrir um parênteses rápido, que quer dizer, a maioria das pessoas dizem, eu ouço a voz de Deus. Mas no contexto aqui, a voz de Deus, escutar a voz de Deus audível, é algo aterrorizante. As pessoas não ficam de pé. O próprio Moisés, aquele que já havia escutado várias vezes a voz de Deus, a Bíblia diz que ele próprio ficou com muito medo. Ele ficou atemorizado, ficou com temor. O povo também no Antigo Testamento, quando queria escutar a voz de Deus, disse, não Moisés, deixa quieto, a gente não quer mais escutar a voz de Deus. É muito terrível escutar. Era fogo, era som de buzina, era som de trombeta, né? Ninguém conseguia, era escuridão, era trevas, era tempestade, tudo isso era Deus falando. Então a gente pode imaginar como era escutar a voz de Deus, nesse contexto. E agora, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus fala a essa igreja que estava sendo perseguida, dizendo, olha, vocês, diferente do povo de Israel, vocês não tiveram que chegar a um monte, vocês não foram atormentados, mas vocês chegaram a Jesus Cristo. Vocês chegaram a algo que é inabalável. Então aqui, o nosso sermão nessa manhã, ele é dividido em 3 partes. Primeiro nós vamos ver por que nós nos abalamos tanto. Assim como o povo de Israel ficou abalado quando viu, quando chegou diante de Deus, quando viu, quando escutou a voz de Deus, por que nós nos abalamos? Em segundo lugar, nós vamos ver como nós podemos ter uma vida inabalável. Como que nós podemos viver uma vida sem nos abalarmos. E em terceiro lugar, nós vamos ver como nós podemos experimentar dessa vida inabalável. E queridos, Hebreus então começa falando sobre esse chegar. Por que não chegastes? Esse verbo chegar, verbo chegar, ele não está falando sobre algo físico. Vocês não chegaram, o autor não diz, vocês chegaram ao monte, literalmente, mas ele está falando no sentido espiritual. É espiritual aqui quando o autor diz, vocês não chegaram ao monte, ele está falando de forma espiritual, ele está falando sobre coisas espirituais aqui. A grande pergunta é, você tem vivido, nós estamos vivendo de forma abalável ou inabalável? Essa é a grande pergunta. Nesse contexto de Setembro Amarelo que nós estamos vivendo, nós meditamos no domingo passado sobre a questão da depressão. E falando espiritualmente, quando a depressão chega, quando as ansiedades chegam, não é nada mais do que o ser humano se tornando totalmente abalável pelas coisas da vida. Ele balança todas as coisas assim, como um terremoto, quando ele balança os prédios, ele balança as estruturas, tudo cai. Nós tivemos esse ano um terremoto na Tailândia, em Mianmar. Tudo foi ao chão, porque os prédios, eles não estavam preparados para aquele terremoto. Mas nós sabemos que tem outros países, Japão, enfim, que já lidam com esse contexto de terremotos. Os prédios não caem lá com tanta facilidade. Quer dizer, eles são inabaláveis. Tem uma boa estrutura. Trazendo isso para a nossa vida, nós vivemos a nossa vida baseado em tantas coisas, que quando o dia mal vem, quando nós perdemos essas coisas, nós ficamos depressivos, nós ficamos abalados, nós ficamos abalados. Como diz o nosso português, nós ficamos desolados. Ficamos desolados quando nós perdemos as coisas nas quais nós baseamos a nossa vida. E é verdade que nós vivemos num mundo que é totalmente frágil. Se nós sairmos um pouco para os grandes centros, aqui também
tem pessoas que ficam extremamente abaladas quando elas não são chamadas pelos seus devidos pronomes, né? As pessoas ficam assim, eu não fui chamado pelo pronome dele, ou, né, eu fui chamado de dele ou ele. As pessoas ficam, meu Deus do céu, tem que acabar o mundo porque eu não fui chamado pelo pronome certo. As pessoas se abalam por essas bobagens assim, por coisas tão pequenas. Irmãos na igreja, muitas vezes, nos contextos das igrejas, elas, aquela pessoa não me cumprimentou, aquela pessoa não fez isso para mim. As pessoas se abalam com coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão pequenas. Deus disse a Jeremias o seguinte: Jeremias, olha, se você não consegue caminhar agora, se você não consegue correr agora, imagine quando você for perseguido por cavalos de guerra, imagine. Então, nós vivemos numa sociedade que se abala por qualquer coisa. É incrível, nós desmoronamos por qualquer coisa muitas vezes. E aí nós tentamos achar culpados, nós queremos culpar a sociedade, nós queremos culpar a igreja, nós queremos culpar os nossos familiares, queremos culpar os nossos amigos, mas nunca a culpa é nossa. Por nós estarmos confiando em coisas que se esvaem. E aí tem uma frase famosa, eu acho que já usamos várias vezes, que diz assim: o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Provavelmente vocês já escutaram essa frase. Mas a pergunta próxima é: mas quem corrompeu a sociedade? Se não o homem. Então, não é que o homem nasce bom e depende o meio em que ele vive, que ele se nasce, que ele cresce ruim, ele se torna ruim. Não, a culpa é do próprio ser humano, a culpa é do pecado. E todos nós admitimos isso. Eu sei que os irmãos já sabem disso. Que a culpa, ela não recai sobre a sociedade ou sobre as outras pessoas. A culpa é minha. Porque nós nos abalamos, nós ficamos maus, nós ficamos arrasados no dia mau. Nós não podemos achar outros culpados, mas senão nós mesmos. Nós mesmos. E aqui então Hebreus ele descreve uma cena com imagens muito fortes. O autor aos Hebreus diz: olha, vocês, igreja, vocês não foram apresentados a um monte em chamas, vocês não foram apresentados a trevas, vocês não foram a escuridão, a tempestade, o som de trombeta, vocês não foram apresentados a isso. Mas vocês são apresentados à santidade de Deus. Vocês, quando nós olhamos para Deus, nós também experimentamos de certa forma isso. Todas as pessoas que vivem com uma autoimagem boa de si mesmo, elas se enxergam boas, elas dizem: eu sou bom, olha como eu sou inteligente. Essas pessoas, você pode entender que essas pessoas, elas não foram apresentadas a Deus, a glória de Deus, como o povo de Israel foi apresentado. O povo de Israel, quando viu a Deus, lembre quando Isaías viu a Deus em Isaías 9, Isaías ficou amedrontado. Ele ficou pasmado e ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador. O povo de Israel não conseguiu escutar a voz de Deus, porque eles olharam para dentro de si mesmos e eles não conseguem olhar para a santidade de Deus. Até Moisés ficou com medo. Porque quando nós somos apresentados ao Deus verdadeiro, nós não conseguimos sustentar uma autoimagem boa de nós. Nós não conseguimos admitir mais, nós temos que parar de admitir que nós somos de alguma forma boa quando nós somos apresentados a Deus. Nós podemos dizer: mas eu tenho uma boa saúde, eu me dedico para isso, eu não sou moralmente corrupto. Mas diante de Deus, quando você é apresentado ao Deus glorioso, tudo isso cai por terra. Você pode ter uma família boa, você pode ter pais amáveis, você pode ter uma esposa, você pode ter uma família totalmente boa, você pode ter filhos adoráveis, mas tudo isso cai por terra quando você vê a Deus e você vê: a minha culpa é gigante, os meus pecados são extremamente gigantes.
Então a pergunta é, depois que nós lemos esses versículos, é sobre o que nós construímos a nossa vida? Sobre o que você baseia a sua vida? Você baseia a sua vida pelo tanto de saúde que você tem, porque isso é ilusão. Você baseia a sua vida sobre o status que você tem diante da sociedade, porque isso vai acabar um dia. Você se compara com as outras pessoas, a maioria das pessoas vive se comparando. Eu sei que isso é muito fácil, estava falando esses dias, que quando a gente olha para o que as outras pessoas fazem, a gente quer se considerar muito santos. A gente se considera a quarta pessoa da Trindade. Porque a gente olha, a gente vê, não, mas eu não sou como os que estão se prostituindo, eu não sou como os outros que roubam. Mas todos, muitos fazem esse tipo de comparação. Dizer, mas se Deus olhar assim, pô, eu não sou assim, vivem se comparando. Mas isso um dia vai acabar porque você vai entender que você tem pecados, que você... Outros se baseiam em suas conquistas, no que conquistaram na sua vida. Eu conquistei isso, eu fiz aquilo, eu sou um bom administrador. Tudo isso, quando você perder o chão, desaparece. As pessoas perdem o chão quando elas perdem tudo isso. E isso tudo é ilusão, isso tudo é sobre coisas que são abaláveis. São prédios construídos no meio do terremoto sem fundamento. No menor chacoalho, tudo vai ao chão. Se você se baseia a sua vida comparando, chegará um dia que tem uma pessoa que é muito melhor do que você. Tem uma família que é muito melhor que a sua. Tem filhos que são muito mais obedientes que os seus. Tem pessoas que têm muito mais dinheiro que você. São como alunos que no ensino médio eles tiraram só 10, eles só tiravam 10, mas quando eles chegam na faculdade, eles veem que existem vários inteligentes e eles não são tão bons quanto eles eram no ensino médio. Quer dizer, tudo isso é abalado. Muitos de nós falamos, mas eu tenho saúde, olha como eu tenho saúde, mas um dia isso vai acabar também. Um dia virá em que a saúde, a nossa beleza, que eu não consigo me basear, a nossa beleza ela vai acabar. Imagine casamentos baseados só na beleza física, isso acaba um dia. Isso tudo ilusão. Então, sobre o que nós baseamos a nossa vida? Porque se nós nos baseamos nessas coisas, é óbvio que quando isso acaba, nós perdemos o sentido da vida. Começamos então com ansiedade, nós começamos com a depressão, tudo acaba. O sentido da vida acaba. Porque nós perdemos tudo aquilo que fazia sentido para nós. Nós nos abalamos. E aí então, o autor aos Hebreus, ele chega, e nós devemos caminhar mais rápido. Então agora, o autor aos Hebreus, ele está dando conselhos aqui a essa igreja perseguida. Ele quer dizer, olha, eu quero mostrar para vocês que existe uma maneira de viver de forma inabalável. É possível, queridos irmãos, e isso ele escreve para nós também, é possível nós vivermos de forma a nós não nos abalarmos quando o dia mal vier. Existe um jeito. O autor aos Hebreus está dizendo, eu não quero que vocês enfrentem a vida sem uma ajuda, sem a vida desse jeito, totalmente desesperados, depressivos. Eu não quero que vocês vivam dessa forma. É o que o pastor que está escrevendo essa carta, ele se propõe a fazer. Eu quero ensinar vocês a mostrar uma vida que não é abalável. Ela não pode ser abalada. E aí ele destaca que nós não chegamos a esse monte antigo, né? Então Hebreus ele nos conduz para fora, ele nos afasta do eco do Sinai, ele nos afasta daquele medo do monte Sinai, mas agora ele nos transporta para um novo tempo, ele nos transporta para coisas que são inabaláveis, para coisas que são firmes. E por causa disso, as pessoas que confiam nessas coisas firmes não são abaladas.
Então nós queremos, eu sei que os irmãos querem viver dessa forma, de forma inabalável. Que mesmo que tudo vá mal neste mundo, nós não vamos entrar em desespero. E nós falamos isso na quinta-feira. Em resumo, nós falamos que como nós ajudamos pessoas que estão em quadro de depressão, nós devemos dizer, olha, procure aconselhamento bíblico, procure a palavra de Deus, em coisas que são firmes. Porque se você basear a sua vida em coisas que se vão, é óbvio que o sentido da vida irá desaparecer como as nuvens. Essas nuvens que estamos vendo hoje, elas desaparecem essa semana, já vão desaparecer. Assim também essas coisas vão desaparecer. E este é, sem dúvida, um dos melhores conselhos pastorais para todas as situações da vida. Aprender a viver de um modo totalmente novo, enxergando a nós mesmos de um jeito novo, enxergar a Deus e a vida de forma que nós nos tornemos inabaláveis. O autor aqui lhe diz, vocês agora já chegaram. Não é uma expectativa, não é algo que nós esperamos lá para frente, não é algo que nós vamos esperar, lá um dia nós vamos nos tornar inabaláveis. Não, não. O autor diz, vocês já chegaram, isso no versículo 22. Vocês chegaram, mas vocês chegaram agora. Enquanto no versículo 18 ele diz, vocês não chegaram ao monte, mas vocês chegaram à Nova Jerusalém, vocês chegaram à igreja dos primogênitos, à Assembleia Geral, é uma coisa maravilhosa isso aqui. Vocês já chegaram, e aqui não se trata de uma promessa distante. O que o autor quer dizer, é possível, amados irmãos, é possível viver, é possível sair de um quadro de depressão, é possível sair da angústia de viver uma vida baseada em coisas que se passam. Nós, cristãos, não devemos basear a nossa vida em coisas que passam. Pois como nós dizemos, todas as coisas comparadas com Deus, quando nós olhamos para Deus, tudo isso ruína. Um dia nós não vamos apresentar porque nós fomos bons pais ou boas esposas, porque nós fomos bons pastores, porque nós fomos bons líderes, fomos bons membros. Deus não aceita isso. Quando nós olhamos para o verdadeiro Deus, nós olhamos, tudo se acaba. Não é a minha saúde, não é a minha beleza que convence a Deus. Não, tudo isso se abala quando nós olhamos para Deus. A Bíblia, ela por várias vezes, ela traz a ideia de que existem duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Tem até uma música muito, muito bonita sobre isso, cidade dos homens. E na cidade dos homens, tudo gira em torno dos homens. Os homens, eles querem aumentar o prazer, a felicidade. Aí eles não estão contentes com seus casamentos, eles não estão contentes com seus trabalhos, eles querem maximizar o prazer e a felicidade. Eles querem, de sustentar a vidas, eles baseiam apenas em si mesmos. Na cidade dos homens, os homens vivem apenas para si mesmos. Mas, na cidade de Deus, a cidade de Deus, ela não está fundamentada no faça seu nome, mas ela está baseada no que o próprio Senhor é. Ela está baseada em Deus. E aí, essa alegria que o autor aos Hebreus aqui descreve é como uma festa. Porque no versículo 22 ele começa, vocês já chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial. Ele fala com uma empolgação, a gente consegue sentir a empolgação aqui. É milhares de anjos, o Deus vivo, uma Jerusalém celestial. Vocês foram apresentados ao monte Sião, vocês foram apresentados a uma universal assembleia, vocês foram apresentados à igreja de primogênitos. Parece que é um contexto muito festivo, é uma alegria que não pode ser descrita, é tão pouco nós descrevermos em palavras, mas nós podemos olhar novamente para a Trindade,
Nós fizemos isso algumas quintas-feiras atrás. Nós olhamos para a Trindade. E como nós podemos aprender várias coisas maravilhosas sobre a Trindade. Em João 17, nós não vamos ler todo o capítulo, mas você pode ler em casa. Jesus, ele faz a sua oração pelos discípulos, mas nessa oração nós vemos, Jesus ele começa dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra. A Trindade é o nosso maior exemplo de como esse reino de Deus, como essa vida inabalável funciona. Nós sabemos que na cidade dos homens, os homens vivem apenas para si mesmos. Muitos de nós vivemos apenas para nós mesmos. É sempre a minha saúde, é sempre a minha felicidade, é sempre o meu prazer, é sempre as minhas coisas, é sempre a minha vontade. Sempre vivemos para nós. Mas olhe para a Trindade. Jesus ele diz: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Jesus não disse: eu me glorifiquei. Não. Jesus também diz: Pai, agora glorifica-me. Quer dizer, o Pai trabalha em favor do Filho. O Filho trabalha em favor do Pai. O Espírito Santo, ele fala sobre Cristo. Depois, Jesus, ele diz assim: eu mandarei o Espírito Santo e ele lembrará vocês dos meus ensinamentos. O Espírito Santo, ele não fala sobre si mesmo, mas ele fala sobre Cristo. Quer dizer, a Trindade nunca é sobre... Jesus ele não fala sobre si. Filipenses ou Efésios vai dizer assim: ele deixou de sua glória. Ele deixou de todo o poder. Cristo, quando veio ao mundo, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nunca é sobre ele. O Pai trabalha em favor do Filho. O Filho trabalha em favor do Pai. O Espírito Santo trabalha em favor dos dois. Nunca é sobre si mesmo. E veja quantas pessoas, elas se abalam porque elas não são o centro das atenções. Muitas pessoas, elas se abalam, elas ficam pasmadas porque elas não são o centro. A igreja não fez isso, o pastor não fez aquilo. O pastor não veio atrás, o pastor não fez isso. Eu queria que fosse desse jeito. O pastor não fez isso. A igreja não fez isso. Os irmãos não fizeram isso. A sociedade, vamos um pouquinho para fora, a sociedade não faz isso. Os políticos não fazem aquilo. Nós vivemos sempre em função do nosso prazer. Sempre o nosso prazer. Mas olhe para a Trindade. A Trindade não trabalha dessa forma. Cristo não trabalha para si mesmo, mas Ele trabalha para que o Pai seja glorificado. Deus, o Pai, Ele trabalha para que o Cristo, o Filho, seja glorificado. O Espírito Santo fala sobre, não si mesmo, Ele fala sobre o que Cristo ensinou. Ele relembra aos cristãos sobre o que Cristo ensinou. E aí, é isso que Hebreus está nos ensinando aqui. Nós não devemos viver a nossa vida para nós mesmos. Não viva para você mesmo a sua vida. Como que é esse reino? Como que é esse reino que agora os hebreus estão sendo apresentados? É uma vida onde nós não vivemos para nós mesmos. Não são as minhas prerrogativas, não é a minha vontade. Como nós dissemos já alguns domingos atrás, nós não temos falta de amor próprio. Nós não temos. O que mais nós fizemos é nos amar. Nós não temos falta de amor próprio. Esse é o céu, queridos. A maioria das pessoas quer ir para o céu porque lá tem ruas de ouro. Parece que eles vão enriquecer lá. É uma ideia de que eles vão poder comprar à vista as coisas lá no céu, porque eles vão ter muito ouro lá. É uma ideia tão centrada em si mesmo, é tão normal pensarmos centrados em nós mesmos, mas esse não é o céu. O céu não é um lugar centrado em nós, mas um lugar onde todos se alegram em exaltar a Deus e uns aos outros em perfeita harmonia. Você não vê na Trindade o Filho, Jesus, ele não se queixa do Pai. O Pai, ao contrário, o Pai é totalmente centrado no Filho, e o Filho é, por sua vez, centrado no Pai.
E os dois se alegram, e os três, aliás, se alegram, há felicidade plena nisso. Eles são alegres, eles são completos em si mesmos, porque eles não vivem para si, eles vivem um para o outro. Eles são completos em si mesmos. Por isso que nós dizemos que Deus, Ele tem alegria completa. Deus, Ele não tem falta de nada. É isso que nós queremos dizer, que quando Deus, Ele não precisa criar nós para ser mais felizes, porque Ele já é completo. Quer dizer isso, Deus, Ele já é completo na Santíssima Trindade. A completude ali, eles estão completos, eles não precisam de mais alegria, porque eles estão completos em si mesmos. E aí, nós olhamos, quando você vê uma coisa maravilhosa, quando você olha para a natureza e seu coração se enche de alegria, a sua alegria não aumenta quando você verbaliza isso, quando mesmo que no seu coração você diga assim, puxa, como é maravilhoso a natureza. Eu sempre trago a imagem das cataratas, né? Foi um evento canônico na minha vida, né? É algo maravilhoso, e no seu coração você diz, como é maravilhoso a obra de Deus. Quer dizer, você expressa isso. Ou quando você, na época de namoro, você não admira apenas a beleza da sua esposa ou do seu marido, mas você tem que verbalizar isso, você precisa dizer, porque a sua alegria, ela aumenta, a alegria do outro aumenta também, né? Isso é óbvio para nós. Quando nós enxergamos algo maravilhoso, quando nós olhamos para um bebê, nós dizemos, ai que bonitinho. Por quê? Porque nós precisamos verbalizar, porque a nossa alegria aumenta. Né? A nossa alegria aumenta, mas quando nós verbalizamos, a felicidade ela aumenta. E aí, algumas pessoas, elas dizem que Deus, Ele criou o ser humano, Ele nos criou para que a alegria de Deus aumentasse. Não, Deus não nos criou. Jonathan Edwards, os irmãos procurem sermões do Jonathan Edwards. Ele escreveu um livro, uma obra dele chama O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Qual é o fim para o qual Deus criou o mundo? Como bem falou o pastor Jonas aqui no começo, a confissão do Edson, ele diz, Deus criou para a sua glória. Mas um outro objetivo, que é baseado nisso, Deus, Ele criou o ser humano não porque ele tinha carência, como nós temos. Deus, Ele é completo em si mesmo, Ele tem alegria em si mesmo, completa. Mas Ele nos criou. Jonathan Edwards refletiu sobre por que Deus criou o mundo e todas as coisas. Ele chegou ao final, ele diz, Deus criou todas as coisas para que Ele compartilhasse da sua alegria para com nós. Deus criou todas as coisas para que Ele compartilhasse dessa alegria conosco também. No final das contas, Deus nos criou não por necessidade, mas para compartilhar a alegria infinita que já existia nele, que já existe nele, que já existe nele, que já existe nele. Isso é maravilhoso. Então, olhe para nós mesmos. Nós não somos convidados a viver centrados em nós mesmos. É por isso que o nosso mundo acaba. É por isso que o nosso chão desaparece. Quando a nossa saúde se esvai, quando o nosso dinheiro se esvai, as pessoas caindo cada vez mais em depressões e ansiedades diferentes a cada dia, porque elas estão baseadas em coisas que se acabam, em coisas abaláveis. Mas Deus nos criou. O Salmo 19 diz que Deus criou todas as coisas, o sol, as estrelas e todo o universo falam sobre a grandeza e sobre a glória de Deus. Nós fomos criados para obedecer a Deus, para amá-lo de todo o coração, para honrar a Deus. Esse é o destino para o qual você foi criado. Você foi criado para viver para Deus e não para as coisas passageiras desse mundo. E é óbvio que isso acontece no Éden. No Éden, uma mentira é plantada no coração do ser humano. Ele diz, você pode viver. Se vocês se entregarem totalmente à vontade de Deus, vocês não serão completos. Essa é a mentira que foi plantada no Éden. No Éden não foi assim, mas só por causa que Adão e Eva comeram a maçã, né? A maçã.
Não, o diabo enganou Adão e Eva dizendo: se vocês desobedecerem a Deus, vocês não precisam viver apenas para Deus, vocês podem ser completos longe de Deus. Essa é a mentira em que nós vivemos. Essa é a mentira que o diabo colocou em nossos corações. Se vivermos centrados em Deus, nós seremos infelizes. Essa é a mentira que nós cremos. Por isso que nós buscamos prazer fora da lei de Deus, por isso que nós buscamos alegria longe da lei do Senhor, longe daquilo que o próprio Deus definiu como alegria para nós. O problema é que nós estamos longe. O problema não está fora. Nós fomos criados para viver exatamente como a Trindade vive. O Filho centrado no Pai, o Pai centrado no Filho, o Espírito centrado em ambos. Esse é o caminho da verdadeira alegria. Nós muitas vezes confiamos, os irmãos talvez confiam na própria inteligência, até nós descobrirmos que existe alguém mais inteligente que nós. Alguém que tem mais cursos que nós, alguém que tem mais faculdade que nós, alguém que é mais bonito que nós. Tudo isso se esvai. O problema não está fora, o problema está dentro de nós. Se o próprio universo não existe para exaltar a própria glória, mas para revelar a glória do Criador, nós também devemos viver dessa forma. E aí nós não devemos achar culpados, dizer, a sociedade, né, a igreja. Então essa é a vida que nós devemos viver. Nós devemos viver não centrados em nós. Você não é o centro do universo, você não é o sol onde a terra gira ao redor. Você não é o centro das atenções, você não deve se arrogar para si, mas você deve olhar, assim como a Trindade vive, centrado em Deus. Em Deus, centre-se em Deus. A sua vida deve ser, você não trabalha simplesmente para si mesmo, para se enriquecer, mas você trabalha para glorificar a Deus. Você não faz um trabalho bom para o seu chefe ou para os seus clientes, você não faz um trabalho bom porque assim eu vou, né, me mostrar como eu sou bom. Não, você faz um trabalho bom porque é isso que glorifica a Deus. Você trabalha para Deus. Você não cuida dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, do seu lar. Você não cuida porque alguém vai te elogiar. Não, você cuida porque isso é um serviço que você faz para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Você vive para Deus. Você não vem aos cultos para, agora vou me encher para ficar mais feliz. A maioria das pessoas abre a Bíblia cada dia de manhã para pegar dicas espirituais. Não, queridos, você precisa se encher de Deus. Você lê a Bíblia para conhecer a Deus. Você não, né? Vamos caminhar mais rápido. E aí, em terceiro lugar, em último lugar, como que nós aplicamos isso à nossa vida? O autor aos Hebreus diz, vocês chegaram, mas vocês estão experimentando isso? Vocês foram apresentados a essa nova cidade, onde vocês não vivem para si mesmos, mas vocês estão experimentando dessa alegria de fato? Vocês experimentaram já desse gozo maravilhoso que é chegar à cidade de Deus? E é possível experimentar essa alegria. Nós já chegamos, o autor diz, nós já chegamos. E aí, uma das visões que o autor aqui nos mostra é que nós fomos apresentados à cidade, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, ao Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anos. Aí a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. O que é a Igreja dos Primogênitos que nós fomos apresentados? Nós poderíamos olhar para as outras coisas aqui, mas não nos vai dar tempo. Eu quero apenas olhar para o que o autor diz que nós fomos apresentados à Igreja dos Primogênitos. E aí para nós explicarmos isso, nós devemos lembrar de Lucas 10. Lucas 10, também nós não vamos ler, mas Lucas 10, Jesus ele tinha mandado os discípulos, de 2 em 2, se não me engano, tinha mandado pregar. Os discípulos, eles voltam, eles dizem, Jesus, poxa, nós expulsamos demônios, nós
nós pregamos para muitas pessoas, os demônios foram expulsos. Jesus disse: opa, pera lá, vocês se alegraram nisso? Não, vocês não devem se alegrar simplesmente nisso, mas vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por que Jesus cortou o barato dos discípulos? Porque os discípulos estavam baseando em coisas que podem terminar. Nós falamos que muitos pastores entram em depressão porque a vida desses pastores está baseada em quantas pessoas vão virar membros durante o ano. Jesus, ele toma esse cuidado com os discípulos e diz: olha, um dia talvez os demônios não sejam expulsos, talvez um dia não vai ter milhares de pessoas escutando vocês, porque parece que ele já sabia que um dia Pedro seria açoitado por causa da pregação do Evangelho, Tiago seria decapitado, Paulo seria morto, os discípulos, somente um me parece que morre de coisas naturais, todos foram decapitados, mortos por causa do Evangelho. Jesus já sabia: olha, se vocês basearem sua vida no quanto vocês são famosos e pregam bem, não se alegrem nisso, porque isso pode acabar, mas alegrem-se porque vocês fazem parte do livro da vida, o qual Deus escreveu o nome de vocês no livro da vida. Alegrem-se nisso. Não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. O que Jesus quer dizer? Se a alegria dos discípulos estivesse firmada nos resultados do ministério, ela desmoronaria quando o ministério não desse fruto. Imagina uma vida inteira baseada no enquanto dinheiro, enquanto de saúde eu posso ter. Jesus está dizendo através desses versículos: um dia isso pode acabar e provavelmente vai acabar. Se nós estamos vivendo assim como nós vivêssemos até os 400 anos, Jesus está dizendo: não, meu querido, amanhã pode acabar a sua vida. Amanhã você pode perder a sua saúde, amanhã de um triz, você pode perder todo o seu dinheiro, amanhã talvez, logo você perca tudo que importa para você, e você vai ficar apavorado, porque tudo que importava para você acabou. Então Jesus diz: a verdadeira alegria estaria em ter o nome escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Isso sim é inabalável. A sua alegria vem dessa certeza eterna. Para o contexto dessa carta aqui, a igreja estava sendo perseguida por Nero. O autor diz: não é o que Nero pode fazer com vocês. A alegria, Pedro ele pode ser crucificado, Paulo pode ser decapitado, Tiago pode ser morto, João ele vai ser exilado numa ilha deserta, ainda assim todos permanecem inabaláveis, todos permanecem alegres e contentes, porque a vida deles está baseada em algo que não pode ser tomado. A gente sempre brinca que a nossa casa, o nosso carro, tanto o governo pode tomar, como diz, os inventários podem tomar, tudo isso pode acabar. Mas tem algo que juiz nenhum, que governo nenhum, morte nenhuma pode tirar de você, que é tirar você do livro da vida, o qual Deus escreveu. Jesus diz: alegrem-se, porque Cristo vivificou vocês. Se seu nome está escrito no livro da vida, você é declarado justo diante de Deus. Segundo Romanos 8, você não tem nenhuma acusação contra você. Se você tem seu nome escrito no livro da vida, você foi adotado como filho, você é co-herdeiro com Cristo em todas as coisas. O Espírito Santo já habita em você. Além disso, o Espírito Santo, ele te regenerou e ele habita em você, e ele agora está guiando você pela vereda da justiça, por amor ao seu nome, como diz o Salmo 23.
Se o seu nome está escrito no livro da vida, um dia você irá contemplar a glória de Cristo. Um dia, e é isso que nós ansiamos com tanta ansiedade, com tanta vontade. Um dia nós iremos ver aquele que é perfeito. Mas aqui nós já experimentamos essa alegria. Jesus diz: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito na Bíblia, no livro da vida, aliás. Jesus diz: alegrem-se nisso, porque isso ninguém irá tirar de vocês. A saúde de vocês pode acabar, mas o livro da vida não será arriscado. Não será arriscado. Não será arriscado. Os amigos podem acabar, o seu dinheiro pode acabar. Mas Cristo nunca te deixará sozinho. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Essa deve ser a fonte da sua alegria. Nada pode roubar. Essa é uma alegria inabalável. Esse é o prédio construído lá no Japão. Pode vir qualquer terremoto, o prédio não vai cair. A sua vida não será abalada. Todos diante de Deus, queridos, todos diante de Deus. Isaías, Jó, ele diz assim: eu quero ver a Deus, eu quero falar com Deus, eu quero soltar meus argumentos. Aí tem uma hora que Deus ele se revela a Jó, e Jó diz: ai de mim, ai de mim. Moisés, o povo, Isaías, os discípulos, Israel, todos tremeram quando viram a glória de Deus. Todos tremeram, porque eles viram quanto eles estavam cegos e baseando a sua vida em si mesmos, quantos pecados eles tinham. Mas nós não fomos apresentados a esse Deus. Aliás, nós sabemos desse Deus. No processo da conversão, nós somos apresentados à glória de Deus e ao quanto Ele é santo e nós somos pecadores. E nós trememos. Mas existe uma última mensagem, e aqui eu encerro. Em Mateus, no capítulo de número 27, nós lemos sempre isso na ceia, mas no capítulo 27 nós vemos Jesus Cristo, quando Jesus foi crucificado, e Ele diz: está consumado. Queridos, vocês lembram o que aconteceu? Aconteceu algo semelhante com o que aconteceu com o povo de Israel ao pé do monte. Trevas, diz que o sol se tapou, diz a palavra. Na hora em que Jesus faleceu naquela cruz, trevas vieram. O sol se escureceu, houve tempestade, houve algo tremendo. Queridos, aquilo não foi um show, aquilo não foi algo assim, uau, que show de espetáculo que Deus está fazendo. Não, aquilo foi Cristo enfrentando a ira de Deus. Todas as nossas falsas seguranças, todas as nossas alegrias frágeis, as nossas identidades construídas em coisas passageiras, tudo isso não iria resistir ao abalo final. Quem foi abalado por Deus foi o próprio Cristo, não fomos nós. Cristo suportou. Cristo é o único que, quando viu a ira de Deus, quando Ele foi mostrar, quando ele né, os irmãos entendam, nós estamos caminhando por uma linha bem fina aqui, nós devemos adicionar bastante filtros aqui, mas olhe, agora quando Cristo, nós não iríamos conseguir parar, assim como Isaías, o povo de Israel, quando Deus falou, quando eles viram quanto Deus é glorioso, quando viram a sua justiça, a sua ira, eles não pararam de pé, mas teve um que suportou. Teve um que suportou todas essas coisas, e este um é Jesus Cristo. Nós sabemos que houve terremoto, houve trevas, as rochas se partiram. Aquilo não foi um espetáculo. O mesmo Deus que fez o monte tremer, agora fazia o Calvário tremer. Mas a diferença é que desta vez o Filho estava sendo julgado. O Filho de Deus estava sendo julgado em nosso lugar. Ele recebeu o abalo que nós merecíamos. Todas as nossas falsas seguranças foram
são esquecidas quando nós olhamos para Cristo. Esse é o segredo da vida inabalável. Nós não devemos misturar psicologia secular ou humanismo ao Evangelho, mas você deve descansar na obra de Cristo. Confie, descanse na obra de Cristo. Ele enfrentou o juízo em seu lugar, para que a presença de Deus, que antes era terror e pavor para nós, agora se tornasse descanso e alicerce. Você descansa no fato daquilo, você descansa naquilo que Deus, que Cristo fez, não na sua saúde, no seu dinheiro, na sua família, nos seus amigos, no seu status. Você não baseia a sua vida nisso, mas a sua vida está baseada naquilo que Cristo fez. Jesus na cruz é o equilíbrio que nos mantém de pé diante da santidade de Deus. É por isso que a nossa alegria é inabalável, nossa identidade é inabalável, nosso futuro é inabalável. Irmãos, Nero, ele podia prender, ele podia perseguir, ele podia matar, mas ele não podia destruir a vida, a alegria e a esperança daqueles que tinham o seu nome escrito no livro da vida. Porque Cristo já havia sido abalado em seu lugar. Cristo já recebeu esse temor, esse tremor. Cristo foi em nosso lugar. Vamos nos